55. 55, sim. 22 não. O presidente não votou. 55 a 22. Olá, bom dia. Começa agora mais um 100 edição especial nesse dia histórico. Pela segunda vez em 24 anos, o país tem um presidente afastado. O Senado Federal decidiu por 55 votos afastar a presidente Dilma Rousseff por até 180 dias. Aqui do meu lado o redator-chefe de Veja, Carlos Graeb. Graeb, bom dia, tudo bem? Bom dia, Silvio, Foi uma longa e cansativa madrugada, né, Graeb? Um longo dia, né? Começou ontem, 21 horas de debates, de falas de senadores, para a gente chegar a esse resultado, que é expressivo, né, Silvio? 55 votos são mais do que o necessário para que a Dilma, no final do processo de impeachment, que na verdade está se iniciando agora, o que a votação determinou foi o recebimento do processo de impeachment, certo? Então agora vai ter contraditório, vai ter prova, vai ter a defesa se manifestando, a acusação se manifestando, e lá, em até 180 dias, eles vão dizer se a Dilma pode voltar para o governo ou não. Para isso são necessários 54 votos, teve 55. Ou seja, um a mais, estamos ali no fio da navalha para o afastamento, mas isso já é um sinal bastante eloquente, né? De que as chances da Dilma, na verdade, voltar estão mais num fracasso do Temer do que em qualquer coisa que o governo possa fazer. Em qualquer forma de articulação que o PT tenha hoje com a base e com a população para pressionar, né? Muito bem. Graeb, a gente vai comentar mais sobre essas longas 21 horas, mas antes a gente tem na linha a Vera Magalhães, colunista do Radar. Vera, bom dia, tudo bem? Bom dia, Silvio, bom dia, Graeb, caíram da cama? Pois é. Pois é, Vera. Vera, conta tudo pra gente que você viu aí nas últimas horas e qual é a tua análise? 55 é muito ou é pouco? Bom, 55 é muito, é mais do que o suficiente, como o Graeb estava dizendo, mas numericamente, nominalmente, poderia ser revertido. Poderia ser revertido se o governo ainda tivesse alguma capacidade de articulação, o que mostrou não ter. Também, como ele disse, eu acho que agora vai depender do governo Temer. Mas é muito difícil, depois da Dilma ter sido afastada, depois de toda a troca ali da burocracia, dos ministérios, ela voltar. Ninguém acredita muito nisso. Mesmo os governistas que ontem começaram o dia estridentes aqui na tribuna, saíram em silêncio, bem resignados, com a cabeça baixa, ainda vão fazer o último gesto de acompanhar a Dilma na saída do Planalto, mas não tem muitas esperanças. O que eles ficam muito se pegando é no mérito. No mérito vai ser difícil configurar que houve crime de responsabilidade. Mesmo a oposição tem um pouco essa preocupação, porque agora que o processo está aberto oficialmente, o mérito vai ser mais importante. Antes era, se houvesse indícios de que houve crime de responsabilidade, já era o suficiente para abrir o processo. Agora, há que se provar um pouco mais que esse crime de responsabilidade está configurado. Mas também isso é uma coisa um pouco elástica, esse conceito. E vai depender, no fundo, de um entendimento político e de como o Michel Temer vai conseguir começar esse governo dele, né? Ô, Vera, então falando de Temer, qual é mais ou menos a tua expectativa aí para o dia? Como deve ser o discurso do Temer, por exemplo? Quais são os principais pontos? Já dá para a gente saber mais ou menos isso? O agora presidente, né? Logo mais, depois de... Agora você já pode chamar ele de presidente, Vera. Ainda não, né? Ainda falta o deputado. Faltam algumas horas. Levar a notificação, mas enfim, o vice-presidente deve fazer um discurso conclamando pela União Nacional, dizendo que o país enfrenta um momento de emergência, em que é necessário
que haja algum sacrifício, alguma dose ali de sacrifícios, vai fazer um discurso pela retomada do crescimento econômico, e dizendo que vai adotar medidas de ajuste na economia, de austeridade fiscal, para que esse crescimento possa voltar a ocorrer. Ele deve fazer um aceno tanto para o mercado, quanto para os investidores externos, também para os governos internacionais, dizendo que o Brasil vive a normalidade democrática, ressaltando que não houve golpe, nem nada disso. Também para os políticos, dos quais ele vai precisar para aprovar essas primeiras medidas, e para a sociedade, onde ele não tem penetração nenhuma, não tem apoio, e vai querer começar a construir. Os apoiadores de Temer acreditam que nos primeiros meses, quando ficar configurado que não acabou o Bolsa Família, que não acabaram os benefícios sociais, que tudo isso segue normalmente, e também que for aberta uma espécie de caixa preta dos anos do PT no governo, eles acham que vai ter muito número que estava inflado, vai ter muita coisa que não se sabe, que os déficits vão ser maiores do que se imagina, porque podem estar maquiados. Eles imaginam que, sendo feita essa autópsia do governo Dilma, um pouco do que resta do discurso petista ali para se sustentar, para dizer que houve golpe, para tentar voltar, vai se esvair. Então, é mais ou menos essa aposta. Tem alguns nós ainda para fechar a equipe, que devem ser decididos aí nas últimas horas. Vera, em relação a Dilma, ela vai ficar no Alvorada? Como é que devem ser os próximos dias dela? Solitários, né? Ela vai ficar no Alvorada, tem uma equipe bem enxuta de assessores que vão ficar com ela. Hoje, o advogado-geral da União, Zé Eduardo Cardoso, obteve uma licença da Comissão de Ética da Presidência, em que ele está livre da quarentena dos ministros apenas para defendê-la, porque é um processo que tem a ver com as suas atribuições até aqui. Então, ele deve chefiar uma equipe de juristas que vão tocar a defesa de Dilma agora que ela está afastada. Além disso, ela vai ter alguns outros assessores pessoais. O Gilles Azevedo, hoje assessor especial da presidência, vai junto com ela para a Alvorada, junto com uma outra assistente, Rose, que trabalha com ele. A Sandra, que é aquela secretária, no braço direito da Dilma, deve ir com ela, Sandra Brandão. A médica da presidência e o Messias, o famoso Bessias, deve assessorá-la também ali, nesse período que ela ficar confinada no Alvorada. É importante dizer que ela mantém prerrogativas do cargo, né? Ela não tá destituída, Dilma, ela está afastada. Mantém algumas, né? Então ela mantém algumas... metade do salário, Uhum. E ainda não se sabe direito a que mais ela terá direito de aparato de locomoção, segurança, diárias, tudo isso. O Renan, ao anunciar o resultado aqui de 55 a 22, disse que tudo isso será comunicado a ela juntamente com o afastamento. Quando o senador levar o pedido, o comunicado de afastamento, deve também ler as prerrogativas que ela terá direito. Exatamente. Hoje à tarde aqui terá também uma reunião já do presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, que passa a ser o presidente do processo de impeachment, com os senadores da comissão para definir os primeiros passos, aí os próximos passos. Não está muito claro ainda quanto do tempo do Senado vai ser destinado ao processo de impeachment, quanto vai ser destinado à pauta normal da casa, que também não pode parar, principalmente porque muitas medidas importantes do início do governo Temer devem ser votadas. Então, essa divisão, o que caberá ao Senado, presidido por Renan Calheiros, o que caberá ao Senado voltado para esse processo de impeachment, que é presidido por Ricardo Lewandowski, ainda vai ser definido também. Legal, Vera, obrigado, bom trabalho aí para você. A gente vai continuar acompanhando as novidades pelas notas do radar, suas e da sua equipe. Obrigado, mais uma vez. Bom, acho que dá para falar um pouquinho dos nós aí do Temer, não? Super, claro. Por favor, vamos lá. Bom, depois de um dia ali confuso ontem, porque precisava definir um lugar para o PRB do bispo Marcos Pereira, ele chegou a ser cotado para a agricultura, depois foi para ciência e tecnologia, depois teve uma breve passagem pelo turismo e acabou no Ministério do Desenvolvimento. Essa é uma informação semi-oficial, porque nada é oficial ainda, mas o senador Romero Jucá, futuro ministro do Planejamento, me confirmou aqui agora de manhã no plenário que o desenho é esse, o PRB já foi convidado e aceitou o MIDIC. A nota curiosa disso
fica por conta do Henrique Eduardo Alves, que era ministro do Turismo da Dilma, deve voltar a ser ministro do Turismo sob Temer, e recusou ir para o MIDIC, preferiu ficar no Turismo, que é um ministério bem menor, bem menos importante, mas por uma questão ali de política paroquial mesmo, de Estado. Ele acha que o turismo tem mais, como eles gostam de dizer, capilaridade política. Então preferiu ficar por lá. Vamos ver como as federações de indústria e comércio vão reagir ao fato de serem comandadas por um bispo da Igreja Universal. Ninguém estava gostando muito disso. Na ciência e tecnologia houve reação, na agricultura houve reação. Não deverá ser diferente na indústria. Esse era um dos nós, que parece que foi desatado na noite / madrugada, e ainda resiste um, que é do Ministério da Integração Nacional. Esse ministério antes iria para o PSB, iria como uma espécie de capitania hereditária para o deputado Fernando Coelho filho do ex-ministro da própria pasta, Fernando Bezerra, que é senador, mas o PMDB do Senado preferiu essa pasta ao Ministério das Minas e Energia, que comandava antes. Então deve ser um nome indicado pelo PMDB do Senado, mas esse nome ainda não está definido. O líder Eunício Oliveira gostaria que fosse o vice-prefeito de Fortaleza, Gaudêncio Lucena. Mas os senadores preferem colocar de volta um dos seus, no caso, que foi ministro de Dilma, Eduardo Braga. Mas também há resistência pelo fato de voltar um ministro que teve até o último momento com a Dilma. Então esse é o último nó aí a ser desatado, deve ser definido ao longo do dia. O resto, o ministério já está mais ou menos escalado. A gente no radar deve dar uma lista logo mais nome a nome ali. Não é um ministério de notáveis, mas pelo menos ele conseguiu promover algum enxugamento final, dar alguma racionalidade. Vão ser 22 os ministérios de Michel Temer. Vera, obrigado mais uma vez, trazendo aí toda a radiografia da noite, dessa longa sessão e também projetando já o governo Michel Temer. Mais uma vez, bom trabalho para você. Obrigada, gente. A gente se fala ao longo da programação. Obrigado, Vera. Grebe, bom, depois de 21 horas praticamente, mais de 20 horas, né, quando às 11h20 da manhã de ontem a senadora Ana Amélia Lemos subiu à tribuna e às 5h45 quando Raimundo Lira subiu à tribuna, depois José Eduardo Cardoso, Antônia Anastasia, daqui a pouco a gente vai mostrar um trechinho do que o José Eduardo Cardoso disse depois inclusive, de ter discursado, enfim, muita coisa, e agora a gente tem um rito. Não é isso? A Dilma vai ser notificada. Na sequência, né, o Temer deve ser notificado também. Notificado também. É muito interessante porque as coisas estão estão acontecendo rápido, né, Silvio? Agora, às 10 horas, digamos, a Dilma deve ser notificada. Às 11 horas, o Temer deve ser notificado de que é o novo presidente em exercício. E ele já deve dar posse para esse ministério que a Vera estava esboçando. 22 nomes, né? 22 nomes. É muito interessante observar que, apesar das dificuldades, apesar de ser do Temer ter a necessidade de costurar, quer dizer, a gente não saiu de ontem para hoje de um país que trabalhava com fisiologismo para um país que está livre do fisiologismo. É óbvio que todo mundo fez as suas demandas. Veja essa história do PRB, onde é que a gente encaixa o bispo, onde é que não encaixa o bispo. É óbvio que a gente continua sendo o mesmo país esquisito e de maus hábitos que antes. Mas não deixa de ser notável que o Temer chegue às 15 horas do dia em que a Dilma foi afastada, com um ministério montado, enxugado. Um governo pronto para jogar, né? Um governo pronto para jogar. Isso é um sinal auspicioso para ele, e eu acho que a gente pode dizer que é um sinal auspicioso também para um país que precisa de ação, depois de 1 ano e meio de paralisia, né? Então, eu acho que isso já é um dado interessante. E a gente deve esperar também, né, Grebe, como a Vera comentou, qual será o discurso do Michel Temer nas próximas horas, né? Um discurso de austeridade fiscal, um discurso de defesa da Lava Jato, não é isso? Sim. E que ele apresente mais ou menos qual deve ser o roteiro do seu governo. Ele tem só 180 dias, mas na verdade ele tem... 180 dias é tempo, hein, Silvio? É isso aí. Veja só o que aconteceu de uma presidente que tinha 4 anos para cumprir, com 1 ano e 5 meses, nem isso, né, completos. Pronto, está fora. Né? Então as coisas se precipitam realmente, né? São 3 as esferas de crise no Brasil, né? Tem uma crise que eu vou chamar que é
política criminal, quer dizer, um descrédito imenso em que a classe política está lançada e que atinge todo mundo, inclusive gente do governo Temer, inclusive Renan Calheiros, inclusive Romero Jucá, enfim, né? Tudo isso que a gente sabe que tem a ver com a Lava Jato. Tem uma crise política que talvez, com essa rapidez do Temer de arrumar o ministério, a gente esteja superando. E tem uma crise econômica, que precisa também de respostas rápidas, né? Ele vai ter que falar muita coisa, ele vai ter que falar sobre essas três coisas na fala dele. Ele precisa dar satisfação desde o primeiro instante. Vamos ver. Eu tenho expectativas também, Silvio, para ver como é que vai ser a saída da Dilma. Como é que vai ser esse movimento dela de deixar o governo cercada ali pela sua turma para se recolher por esse prazo que pode ser até de 180 dias. Não foi bom o que antecedeu a votação. Né? Essa votação que eu marquei aqui, acabou às 6h34 de hoje. Não foi bom. Ela realmente jogou contra o país. A gente falou disso ontem aqui. Né? Fez a caveira do país no exterior. Na posição institucional em que ela estava, apesar de tudo, apesar de estar sofrendo um ataque, apesar de estar sofrendo um processo duro, é compreensível pessoalmente que a pessoa queira. Mas é preciso segurar as pontas. É preciso ter noção institucional do cargo que se ocupa. Ela não fez isso. Vamos ver se ela vai ter agora, nos 48 do segundo tempo, alguma ação de estadista que possa reservar uma nota de pé de página para Dilma como presidente. Muito bem, Grebe, a gente ainda vai falar um pouquinho mais, mas eu tenho na linha a Marcela Matos, nossa repórter lá em Brasília. Marcela, tudo bem? Bom dia. Você me ouve bem? Oi, Silvio, bom dia. Sim, estou te escutando. Conta tudo pra gente, Marcela. Como é que foram essas últimas horas aí no Senado? Pois é, Silvio, foi uma noite longa por aqui, né? E depois dessa votação, esse resultado que já era bastante esperado, os sentimentos estão divididos. Senadores do PT, eles se mostram ainda perplexos e tentam encontrar uma alternativa. O líder Humberto Costa falou há pouco, agora com a imprensa, e ele recorre a palavras como luta com o parlamento, luta na rua e também com o poder judiciário. Embora a gente saiba que é difícil, né, Silvio, reverter qualquer resultado e a volta da presidente já seja improvável. Enquanto isso, por outro lado, a gente já vê uma animação grande entre os aliados de Michel Temer, que já se preparam para assumir a rampa do Planalto. O Romero Jucá, que é o presidente do PMDB e deve assumir o Ministério do Planejamento, falou aqui há pouco também, e ele classificou essa como uma noite exitosa e disse que agora o principal desafio, Silvio, é a estabilidade política e econômica, que era o que a gente já realmente não percebia mais no governo Dilma. Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta. No Congresso Nacional, como está a movimentação dos partidos? A gente já dá para ter uma ideia mais ou menos do que vai ser a base parlamentar do Temer? Quais partidos vão embarcar de cara já nesse governo? Pois é, a negociação ministerial do governo Temer prevê abarcar a maior quantidade de partidos possível, né? Justamente para encontrar uma coalizão aqui no Congresso e aprovar os projetos que são essenciais de forma rápida e fácil também. O próprio Romero Jucá, eu estava conversando com ele sobre isso, sobre a oposição ao PT e as possíveis dificuldades que eles encontrariam aqui no Congresso, e ele mesmo minimizou e falou que eles estão sozinhos. Ele confia realmente numa maioria e acha que consegue essa estabilidade política para conseguir tocar o governo, esse governo que começa agora. Marcela, tudo bem? Bom dia, Graeb. Oi, bom dia, Graeb. PSDB, quais são os sinais que o PSDB está mandando para o novo governo? Pois é, o Aécio Neves falou há pouco também, eles sempre evitaram tentar mergulhar, né, oficialmente no governo Temer, mas não impõem restrições à participação. O senador José Serra é bastante cotado, né, para assumir esse ministério, e agora eles falam em ajudar o governo e dar uma colaboração para tirar o país da crise. Então, em resumo,
eles devem sim, apesar de negar, eles vão sim fazer parte do governo Temer e pretendem colaborar, ao menos neste primeiro momento. Legal, Marcela, obrigado, bom trabalho aí para você, viu? Obrigada, Silvio, bom trabalho para vocês também. Muito bem. Grebe, aproveitando o ensejo da sua própria pergunta para Marcela, o que você imagina que vai ser o papel do PSDB nesse governo? Bom, o PSDB está tucanando como sempre, né? Ele continua naquele vai, não vai. Agora, é inegável que será um erro para o PSDB não apoiar o governo Temer pelas razões que o Fernando Henrique Cardoso já expôs semanas atrás, certo? O PSDB foi um agente da interrupção do governo Dilma. Então ele não pode lavar as mãos agora que tem uma alternativa, certo? Ele não pode fazer de conta que não é com ele. Então, mas, enfim, o Serra, há tempos, a gente sabe que tem aquela história de que, talvez o Serra vá para o PMDB, o Serra já não se sente tão confortável como se sentia no PSDB. A coisa do projeto pessoal dele, de ainda achar que tem mais uma chance, pode ter mais uma chance em 2018. Exato. Então é o dilema de sempre do PSDB. Será que os projetos pessoais vão se sobrepor a um projeto de partido e a um projeto que tem a ver com governabilidade, agora de um partido que já não é frontalmente inimigo dele, né? É preciso que o PSDB se coloque mais claramente do que com essas... Estamos aqui porque deve mas também pode ser que não, né? Vamos ver se eles se apresentam à altura da situação. Muito bem, lembrando que a gente está ao vivo também no Facebook, você pode mandar sua pergunta, você pode mandar o seu comentário, Grebe, aliás, o comentário mais recorrente é o tchau querida, não tem jeito. Bom, a gente vai mostrar na sequência um vídeo do José Eduardo Cardoso, feito pela nossa reportagem dentro do plenário do Senado Federal, instantes depois do resultado. Acompanhe. Não há coisa mais triste do que punir o inocente. Não há coisa mais triste do que romper uma democracia que nós lutamos tanto para conquistar. As acusações não procedem, todos sabem disso. No entanto, foi uma decisão política tomada à revelia da Constituição. Decisão tomada, o senhor combinou com o senador Vicentinho a que horas a presidente será notificada? Não sei, eu penso que deve ser por volta às 10 horas, eu fui informado. No Alvorada ou no Palácio? No Planalto? No Planalto. A defesa pretende recorrer da votação de hoje ou não é ainda o momento? Isso? Nós ainda vamos judicializar várias questões, mas no momento certo, na hora em que a defesa reputar devido. Grebe, acho que essa deve ser a tônica, foi a tônica e continuará sendo a tônica da defesa do governo, capitaneada pelo José Eduardo Cardoso, advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça, né? Foi uma decisão política, né? Tem tudo bem, não Silvio, houve crime. Eles vão judicializar e está certo, Silvio. É isso que precisa acontecer. Está certo, é um processo. Precisa ter contraditório, precisa ter defesa. Agora, ao contrário do que eles vinham dizendo antes, agora é o momento certo para acontecer isso. Eles vão ter a oportunidade de mostrar prova, de chamar testemunha. Talvez a própria Dilma seja ouvida em algum momento nesse processo, como testemunha, como interessada. Quer dizer, tem muita coisa para acontecer ainda nesse impeachment. E é importante que o governo dela tenha todas as chances para se defender. É só isso que vai garantir que o discurso errado do PT, de que se trata de um golpe, fique claramente mostrado como um discurso errado, entendeu? É preciso seguir os ritos. Está tudo bem com o que o Cardoso disse. Judicialize, esperneie. O juiz esperneie faz parte do nosso jogo. É assim que funciona. Está ótimo, vamos em frente. Tudo bem. Bom, Grebe, deixa eu te fazer uma última pergunta, então, até porque o dia será longo, vários acontecimentos ainda estão por vir, como a gente disse, a Dilma vai ser notificada, depois o Temer vai ser notificado, a equipe ministerial será chamada, até que o Lewandowski, como a Vera trouxe na inserção dela, vai ao Senado Federal, até porque daqui a 180 dias, eu imagino que muito antes disso, que o processo pode sim ser encurtado, é ele quem vai presidir o julgamento no Senado Federal, que é a casa julgadora, que é a casa que vai definir pelo impeachment ou não da presidente Dilma Rousseff. Mas vamos lá. Me preocupa uma coisa.
até a Marcela, quando ela conversou com a gente agora há pouco, ela citou uma frase do senador Humberto Costa, essa coisa do PT de luta na rua, o acirramento daqui para frente na rua. O que é que você pensa disso, das reações do PT? Porque antes da decisão de hoje, você sabe bem, o ex-presidente Lula, a CUT, o MST, muita gente falou em colocar o exército na rua, e esse acirramento é ruim para a democracia e é ruim para os dias futuros. Enfim, ir para a rua não é ruim, certo? Mais uma vez, eu acho que também tem que fazer parte desse processo difícil pelo qual o país está passando, que as pessoas vão para a rua. Se eles quiserem ir para a rua, eles devem ir para a rua. O problema é como, né? O problema é como. Fique claro. Por isso que eu chamei a atenção também para a questão simbólica do momento em que a Dilma deixar o Palácio. É importante a gente observar como ela vai fazer isso. Se ela vai fazer isso ainda com uma presidente que está com seu mandato em perigo, mas ela ainda não deixou de ser presidente, está afastada só. Então é importante a gente ver como ela vai se comportar, como as pessoas que estão à volta dela vão se comportar. Agora, a chamada que a gente fez no site, Silvio, não é só acabou o governo Dilma, começa o fim do período petista, esse período que se estendeu por 13 anos. A Vera mencionou uma coisa muito interessante, toda a burocracia do governo vai ser desalojada, são milhares de pessoas. Toda a rede de apoios que o PT construiu, com dinheiro público, inclusive, alimentando movimentos como o MST, MTST, CUT, tudo aquilo que a gente sabe que é o método clássico do petismo. É uma marca, né, do marca, petismo. Né, de cooptar movimentos sociais, dando dinheiro para eles e tudo mais. Tudo isso começa a ser desmontado. Isso deve estar causando uma ansiedade danada em um monte de gente, Silvio. As pessoas não estão acordando tristes pela Dilma, as pessoas estão acordando tristes porque um modo de vida inteiro, o homopetista, está em perigo. Está em perigo, certo? É uma espécie em perigo agora. Então, sim, é possível que a gente veja um acirramento. São 13 anos de vida organizada que agora as pessoas vão ter que se acostumar a viver de um outro jeito. Então, sim, talvez haja um acirramento e vamos lidar com ele, como a gente lidou com os acirramentos que houve nos últimos meses. Ao contrário do que dizem os governistas, eu acho que está tudo bem. Está tudo bem. Não há ruptura, certo? O que há é a saída de uma governante que errou demais, que foi ruim demais e que fez coisas que pela lei não podia fazer. Ao sair, ela está tirando junto com ela o partido que a colocou lá. Tá tudo bem. Muito bem. Greg, obrigado. Vamos tomar um café, que o dia será longo, né? Esse foi o 100 edição especial. A programação de TV já não para. Ao longo do dia a gente vai voltar. Até mais.